Mouse é um dos periféricos mais importantes em um setup, já que ele interfere diretamente na tua experiência de navegação, principalmente naquela partida de gameplay que você não quer perder. E é por isso que hoje eu trago 5 modelos de mouse gamer ergonômico custo-benefício para te ajudar nessa escolha. Eu me chamo James, sou entusiasta de eletrônicos e o resto é história. Antes de ir para nossa lista, é importante citar alguns pontos. Primeiro ponto, o que faz exatamente um mouse gamer? Basicamente, eles entregam desempenho e recursos avançados, focados em melhorar a experiência de jogabilidade. Algumas características aparentes são botões adicionais presentes no corpo dele e iluminação personalizada. Seu material geralmente é mais resistente e durável, feito justamente para suportar um uso mais intenso e prolongado. Quanto a mouses ergonômicos, a ergonomia está ligada diretamente ao conforto. Então, mouses desse tipo possuem uma construção focada em oferecer uma pegada mais firme e confortável. E falando em pegadas, existem 3 tipos de pegadas comuns: a pegada Palm, Claw e Fingertip. Na pegada Palm, você descansa a sua mão sobre o mouse com os dedos estendidos para os botões da frente. Se você usa essa pegada, é interessante escolher um mouse com o tamanho certo para sua mão. Na pegada Claw, você descansa a ponta dos dedos sobre os botões da frente, enquanto a parte central da mão fica um pouco elevada. Essa pegada possibilita um controle e precisão maior em movimentos rápidos. Por isso, ela é ideal e muito comum entre jogadores profissionais e casuais. Na pegada Fingertip, só a ponta dos dedos toca o mouse, enquanto o resto da mão fica elevada. Nesse tipo de pegada, mouses pequenos e leves são mais interessantes, pois eles facilitam a movimentação. Existem mouses próprios para destros e canhotos, bem como mouses ambidestros também. Há outros pontos importantes, mas que eu vou deixar para o final. Então não sai daí porque esse conteúdo está bem completo e eu quero que você saia daqui muito bem informado, ok? Então vamos seguir. E o primeiro mouse da lista é o HyperX Pulsifier Core, um mouse com fio tendo sua construção toda em plástico. Ele é razoavelmente leve, pesando 93 gramas. Sua conexão é o padrão USB 2.0 e seu cabo é trançado com um bom comprimento. Seu formato é o padrão da maioria e suas laterais são texturizadas, são ásperas para te dar aquela aderência sem deslizamentos. Já a parte de cima é fosca, que é muito bom também. É um mouse ambidestro, ou seja, ele vai atender aí tanto destros quanto canhotos, ok? Seus pés são bem extensos e promovem uma boa maciez ao deslizá-lo, até mesmo sem um mousepad. Possui o sensor óptico Pixart 3327, o sensor que é responsável por registrar e detectar os movimentos que a gente faz com o mouse. Ele é bastante preciso e suporta configurações nativas de até 6.200 dpi. dpi, que para quem não sabe, significa pontos por polegada linear e é o padrão usado para medir a sensibilidade do mouse, ou seja, os pontos por polegada que cada mouse pode detectar. Isso é muito importante para um mouse gamer porque está diretamente ligado à sua precisão. Ele possui ao todo 7 botões programáveis, onde você pode definir diferentes tipos de funções. Eles têm uma boa resposta tátil e são atalhos bem úteis para te auxiliar, seja em uma gameplay ou navegação pela web. Teoricamente, ele tem um suporte de até 20 milhões de cliques, o que é bastante coisa, e isso promove uma vida útil bem longa. Ele é compatível com o software oficial da HyperX, o Ingenuity, onde você pode criar macros, personalizar sua iluminação RGB e DPI também. Depois é só salvar as configurações na memória integrada do próprio mouse. E sim, ele possui LED RGB presente na logo da HyperX. Seu switch tem um feedback tátil bem rápido, bem acima dos convencionais. Ele não é silencioso, mas o som dos cliques é bem suave, não chega a incomodar. Seu tamanho é mediano, então ele vai atender bem a maioria dos usuários em qualquer pegada. Dito isso, agora vamos a alguns pontos negativos desse mouse. Se você tem mãos grandes, ele não vai te atender muito bem, principalmente se você usa a pegada Palm. O conector USB não é banhado a ouro, que daria uma durabilidade e qualidade maior para ele. Sua construção é frágil, mas é só tomar cuidado que ele vai durar bastante tempo. Você pode achar o clique um pouco duro e os botões um tanto pequenos, dependendo da sua experiência com outros mouses, mas em pouco tempo é fácil se acostumar. Você também pode achar ele um pouco pesado. Isso pode incomodar no início, mas é fácil se acostumar. Algumas pessoas reclamaram de bugs no software, então você pode passar por isso. Nesse caso, é possível resetar o mouse para resolver. Apesar da utilidade, esses botões laterais podem atrapalhar, principalmente se você nunca teve um mouse desse tipo.
mas é bom tentar se adaptar à utilidade deles para facilitar a sua navegação. O HyperX Pulsifier Core atualmente está na faixa dos R$ 120 mais ou menos, disponível nas cores preto e rosa e branco. Em resumo, esse é um mouse gamer bem completo. Sendo um modelo custo-benefício, ele não entrega o melhor do melhor, mas cumpre muito bem o seu papel, promovendo uma experiência balanceada e bastante satisfatória para a grande maioria do seu público-alvo. Então, se você é aquele usuário casual que busca um mouse gamer barato que seja eficiente em qualquer cenário, esse cara vai te atender muito bem. E em segundo lugar, nós temos o AOC Agon AGM700, um mouse também com fio e uma construção toda em plástico. Seus botões têm um acabamento escovado, suas laterais são texturizadas e seu screw, também conhecido como botão direito do mouse, é emborrachado. Seu design é ambidestro, com botões extras para destro. O seu peso é ajustável, isso porque ele vem com 5 módulos de 5 gramas cada. Assim, você pode ajustar o seu peso conforme a necessidade. Sua conexão é USB 2.0 e seu conector é banhado a ouro, garantindo uma qualidade de conexão e durabilidade maior. Seu cabo é trançado em nylon, medindo 1,80 m de comprimento. Possui o sensor óptico Pixart 3389, promovendo um ótimo desempenho sem atraso de movimento. Sua velocidade de rastreamento é de 400 IPS, que para quem não sabe, IPS significa polegadas por segundo, e é o parâmetro usado para medir a velocidade de um mouse, indicando a velocidade máxima que ele pode ser movido sem perder precisão na leitura. Sua resolução máxima é de 16.000 dpi, e seu tempo de resposta é de 1 milissegundo com uma taxa de transmissão de 1000 Hz. Possui switch on-ROM, que é o ideal para todos os mouses, sendo bem eficiente e compatível. Tem 10 vezes mais resistência e durabilidade do que os modelos comuns do mercado, que teoricamente suportam até 5 milhões de cliques. Possui 8 botões com programações macro pré-definidas, mas que também podem ser configuradas de acordo com a sua preferência, como ativar comandos em jogos, por exemplo. É possível fazer uma sincronização para personalizar a iluminação e efeitos entre outros dispositivos AOC. Então, se você tiver outros periféricos dessa marca, é uma tecnologia bem conveniente. Lembrando que isso é feito através do software Geminu, que eu já citei em outros vídeos. E sim, ele possui LED RGB presente na sua logo e nos botões do meio. Lá, você também pode configurar o nível de DPI, a taxa de atualização, velocidade do cursor, entre outras configurações. Entre os seus botões, existe o botão Sniper, feito especialmente para jogos de tiro. Isso porque ele diminui automaticamente o DPI para pré-definição mais baixa, entregando a máxima precisão possível. Outro recurso bastante conveniente. Outro botão bem interessante é o botão de ajuste de DPI instantâneo, onde é possível programar até 3 perfis de memória, cada um com suas preferências, e salvá-los diretamente no mouse sem precisar instalar nenhum software ou fazer login, usando apenas este botão, alternando entre esses 3 modos de forma instantânea. Já no software, é possível definir infinitos perfis. Dito isso, vamos a alguns pontos negativos sobre esse mouse. Você pode achar os botões um tanto rígidos, mas dá para se acostumar. Esse mouse já tem um tamanho considerável, então pode não atender muito bem pessoas com mãos pequenas, pelo menos não a princípio, pois com o tempo você se acostuma. Seu peso também é considerável, mesmo sem os módulos, pode ser que ainda incomode alguns. Esse mouse atualmente está na faixa dos R$ 110 mais ou menos. No geral, o Agon AGM700 é um mouse deveras versátil. Possui uma construção robusta, um ótimo acabamento e design, satisfazendo praticamente qualquer perfil de usuário. Pelo seu preço, ele consegue se manter entre uma das melhores opções de mouse gamer barato com um excelente custo-benefício. Em promoções, ele fica abaixo dos 100 e vale muito a pena. E o terceiro da lista é o mouse Ugram. Esse já é sem fio, com seu corpo todo em plástico e suas laterais emborrachadas, assim como o screw também. É um mouse compacto, de alta performance, ideal para qualquer situação. Possui um tamanho médio, então ele é ideal para qualquer tamanho de mão. Seu sensor óptico é ajustável entre 800 e 4000 dpi através do seu botão superior abaixo do screw. Contém um compartimento para bateria AA recarregável de 1.5 volts, aquelas pilhas, e um para o receptor wireless também. Possui um botão de ligar e desligar abaixo dele. Tem um bom peso com 122 gramas. É um mouse bem silencioso. E aqui há quem goste e quem não goste.
Possui a conexão Bluetooth 5.0 e wireless 2.4 GHz através do seu receptor. Ele contém 6 botões ao todo. Agora, alguns pontos negativos dele. A rolagem do seu screw é limitada, então não dá para girar livremente. Um detalhe um tanto chato que pode incomodar a princípio. A rolagem do screw também é muito suave e não tem aqueles cliques quando você gira, o que pode ser estranho e incômodo a princípio. Apesar de ser mais prático para alguns, a pilha torna ele consideravelmente mais pesado, mas nada que chegue a atrapalhar a navegação. Já em jogos, pode ser que sim. Ele possui um modo dormir, que poupa a bateria dele quando você para de mexer por 10 segundos. Quando voltar a mexer, ele leva 1 segundo para voltar a responder. Isso pode acabar sendo um incômodo para alguns, então é importante citar aqui. Esse mouse atualmente está na faixa dos R$ 85 mais ou menos no AliExpress. Mais impostos, ele fica um pouco acima dos 120. Já na compra nacional, ele sai por um pouco menos e vale mais a pena. Esse mouse ainda possui outra versão que não tem a conexão Bluetooth e por isso é um pouco mais barata. Então, se você não faz questão do Bluetooth, vale a pena dar uma olhada. Em resumo, o Ugreen é um mouse bastante competente, ideal para trabalho e navegação em geral. E apesar de não ser um mouse gamer, ele consegue se sair bem em jogos casuais. E, assim como os que eu já citei aqui, possui uma ótima ergonomia e design de construção. Então, se está procurando um bom mouse sem fio, barato e versátil, essa é uma opção bem interessante. Outra opção muito boa é você deixar um like nesse vídeo. Isso é muito importante para o meu trabalho e mostra que você realmente está curtindo esse tipo de conteúdo. Considere também se inscrever no canal, porque eu sempre estou trazendo conteúdos como esse por aqui. Desde já, eu agradeço muito e vamos seguir. E em quarto lugar, temos o Logitech G705 Lightspeed. Esse que já é um mouse híbrido, possuindo 3 modos de conexão, sendo via cabo, via Bluetooth e via wireless 2.4 GHz. A conexão Bluetooth é muito interessante, já que evita de você ocupar uma porta USB do seu notebook ou PC. É claro que existe um delay, mas para navegação casual é imperceptível. Já em jogos ou trabalho de design que demandam mais precisão, a conexão 2.4 GHz é o ideal, já que tem zero delay. Possui um corpo bem pequeno e compacto, pesando 85 gramas. Então ele é ideal para mãos pequenas. Sua bateria tem 500 mAh e uma duração de até 40 horas com a iluminação RGB ligada e até 145 horas com ela desligada. Então é bastante tempo. Ele é compatível com a tecnologia LightSync da Logitech, onde você pode usar um software chamado de Hub para sincronizar seus periféricos no padrão da sua preferência, bem como configurar a iluminação RGB para que haja uma harmonia entre eles. Ele possui uma vasta gama de configurações, tanto de iluminação quanto de comandos para cada um dos botões do seu mouse. Possui 6 botões altamente programáveis através do software da Logitech, onde você também pode fazer outras configurações. Tem uma resolução de até 8200 dpi, onde você pode alternar através do botão superior abaixo do screw. No seu software, existem 5 níveis para escolher. Seu switch é o on-run de 20 milhões de cliques, não podia ser diferente. Com a tecnologia Lightspeed, ele possui um tempo de resposta praticamente instantâneo. Sua construção é bem ergonômica, com um descanso de polegar esculpido e pés deslizantes. Ele também vem com um extensor que pode ser usado para diminuir a distância entre o mouse e o receptor. E claro, ele possui iluminação RGB com diversos modos de personalização. Dito isso, agora vamos a alguns pontos negativos dele. Esse mouse força a linha reta ao movimentar ele na diagonal, o que é bom em certos casos, mas ruim em outros, como em jogos competitivos, porque acaba atrapalhando a sua precisão na gameplay. E infelizmente não dá para desativar, logo ele não é indicado para esse perfil de jogador. É estranho eles terem colocado essa função nesse mouse, visto que ele é voltado para jogos e esse recurso não é bom nesse cenário. Esse sensor óptico podia ser melhor. 8200 dpi é pouco comparado a outros mouses mais baratos como os que eu já citei aqui, então nesse ponto ele deixa a desejar. Por ser pequeno, ele é mais voltado para mãos pequenas e médias. Já em mãos grandes, eu não indico muito, a não ser que você use a pegada clown ou fingertip. Daí pode ser.
ele também tem um modo dormir que se ativa depois de alguns segundos. Então esteja ciente disso, ok? Outra é que ele só está disponível na cor branca, o que é bem chato porque muitas pessoas não gostam, visto que qualquer mancha ou sujeira fica bem aparente. O Logitech H705 Lightspeed está na faixa dos R$ 370 mais ou menos. No geral, esse mouse de fato entrega uma ótima experiência de navegação em qualquer cenário. Tem uma boa ergonomia, sua pegada é realmente bem macia e seus cliques são bem suaves. Então, se você procura um modelo híbrido bem redondo que te atenda em qualquer cenário, ele definitivamente não vai decepcionar. Apesar de ser um excelente mouse, o seu preço acaba tornando ele pouco acessível. Então, se você gostou desse mouse e quer pagar um pouco menos, eu recomendo o Logitech G305, que é um modelo mais barato e com características bem semelhantes. Ele também não é híbrido, possuindo apenas a conexão wireless 2.4 GHz. Então, se você não faz questão do Bluetooth e nem do cabo, vale a pena considerar. E o quinto da lista é o Vinic PM300. Esse mouse já tem um design bem diferente, uma vez que ele foi projetado para se usar na vertical. Dessa forma, você assume uma posição mais natural, promovendo assim um conforto maior para o teu antebraço. Seu corpo é todo em plástico, com uma textura emborrachada, então a pegada dele é bem firme. Tem um peso razoável, com 150 gramas. Ele também é híbrido, podendo ser usado via cabo USB ou wireless 2.4 GHz. Possui um sensor óptico com resolução máxima de até 1600 dpi, com um botão para alternar essa quantidade. Contém 6 botões, sendo os 2 superiores de avançar e retroceder uma página. Com uma bateria interna recarregável, em aproximadamente 4 horas para carga total, você tem até 15 dias de autonomia para usá-lo à vontade. Tem iluminação LED no seu corpo e seu cabo de carregamento tem 80 centímetros de comprimento. Agora vamos a alguns pontos negativos. Seu clique não é silencioso, e isso não é um defeito do mouse, mas pode incomodar alguns que preferem um clique silencioso. De qualquer forma, não é barulhento, então você se acostuma. Não possui conexão Bluetooth, então inevitavelmente você precisa ocupar uma porta USB para usar ele. O conector USB não é banhado a ouro, então é mais simples e menos durável, mas esse conector é bom e bastante durável também, tá? Outro ponto visivelmente óbvio é que ele é somente para destros. Então, se você usa o seu mouse só do lado esquerdo, ele não vai servir. Um detalhe curioso é que eu sou canhoto, mas sempre usei o meu mouse do lado direito. Você também faz isso? Comenta aí embaixo. Seu cabo é meio curto, tem menos de 1 metro, então pode atrapalhar algumas pessoas dependendo do uso. Ele é grande em tamanho, então se você tem mãos pequenas, um mouse vertical grande não vai servir muito bem. Ele não se sai muito bem em jogos, uma vez que esse mouse precisa estar 100% em contato com a mesa para responder corretamente, e isso acaba atrapalhando alguns. O Vinic PM300 está na faixa dos R$ 100 mais ou menos, e no AliExpress você encontra ele por um preço mais em conta. Em resumo, esse mouse tem uma proposta deveras interessante, que é de fato válida e proporciona um conforto ergonômico melhor. Sua construção e acabamento têm uma boa qualidade, possui uma autonomia razoável, com uma pegada firme e cliques suaves. Então, se você já usa ou tem interesse em um bom mouse vertical, com um bom custo-benefício para uso geral, o Vinic PM300 é uma boa opção. E eu também quero deixar aqui uma outra sugestão de mouse vertical, que é o mouse da Ugreen. Pois é, a Ugreen também tem um mouse vertical que é bem interessante. Ele também é sem fio, com conexão Bluetooth e wireless 2.4 GHz. Dessa forma, você consegue conectar até 3 dispositivos simultaneamente. Seus cliques já são bem silenciosos e ele possui uma resolução de até 4000 dpi. Você pode tomar uma distância de até 10 metros com ele e continuar navegando. Possui diversos botões de atalho, inclusive um para alternar entre o sistema Mac e Windows. No mercado nacional, ele tem um preço mais elevado, em torno de 250. Já no internacional, ele sai por menos de 150 com impostos. Então, fica a dica. E aí, curtiu a lista? Eu espero que sim.
Agora, só para quem chegou até o final, eu vou apresentar alguns pontos que você precisa saber antes de comprar o seu mouse. Primeiro de tudo é que é importante que você defina o seu tipo de perfil para que você escolha um mouse que te atenda muito bem. Fatores que você deve considerar em um mouse é o tipo de conexão, o nível máximo de DPI dele, se ele tem um software de suporte ou não, se ele tem uma construção que favoreça a sua pegada, bem como o tipo de alimentação, se é a pilha ou recarregável. São alguns pontos importantes. Tudo isso vai implicar na forma como você usa o mouse. Se você não pretende usar um mouse para jogos, um modelo comum vai te atender perfeitamente. Esses modelos são bem simples e muito mais baratos, mas conseguem te atender perfeitamente em navegação casual. Agora, se você passa o dia inteiro navegando, um mouse vertical pode ser o ideal, já que você assume uma posição mais natural, evitando possíveis lesões na região do antebraço pelo uso prolongado. Se você nunca usou esse tipo de mouse, o manuseio vai ser bem estranho a princípio, mas em pouco tempo você se acostuma e pega o jeito. E, é claro, os mouses gamer são a opção perfeita para quem quer jogar. Como eu já citei antes, eles possuem diversas funções feitas especialmente para te auxiliar durante a gameplay. Sua construção é bem mais robusta e durável, então eles aguentam o tranco por muito tempo. Outro ponto é que os mouses possuem dois tipos de sensores, o óptico e o a laser. O óptico é o mais comum e utiliza LED para iluminar a superfície onde ele está sendo usado. É um tipo bem eficiente, mas que não funciona em todo tipo de superfície, então ele tem essa limitação aí. Já os a laser possuem uma tecnologia de infravermelho para detectar os movimentos, e é graças a isso que eles conseguem funcionar em qualquer superfície. E é claro que, graças a isso, eles pertencem aos modelos mais caros. Você pode usar um mousepad, mas não é estritamente necessário. Só é indicado porque proporciona um conforto maior e também previne que os pés do mouse se desgastem com o tempo. Então, esteja atento às características do mouse para ter a certeza de que ele vai te atender em tudo aquilo que você precisa. Lembrando que os links de todos os mouses citados vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se curtiu esse conteúdo, deixe um like para fortalecer e considere se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos. Inclusive, o próximo vídeo é sobre essas LEDs que eu coloquei aqui atrás. Vai ser um vídeo bem completo e vale a pena assistir. Outro periférico muito importante e que gera muitas dúvidas na hora de comprar é o monitor. Por isso, nesse vídeo aqui eu recomendo 5 modelos muito interessantes. Então, se você está na dúvida, corre lá para conferir.